Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, uma boa noite. Segunda-feira, 12 de setembro. É a segunda-feira do mês. Vamos bater um papo hoje sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O mês de setembro é dedicado a ela. A igreja nos proporciona este momento, este mês, para fazermos uma reflexão, um estudo mais profundo da Palavra de Deus. Só que antes de começarmos e chamarmos o nosso convidado super especial, nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedir sempre a proteção de nossa mãezinha Maria Santíssima, para que sempre possa abençoar você e a sua família em todos os momentos de sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, minhas amigas, agora sim, Taperi da Fé pede licença para entrar em sua casa, para falarmos um pouco, para levarmos um pouco de conhecimento sobre a nossa igreja. Pessoas que passam aqui sempre levam muita coisa boa para você refletir e para você aprender. O nosso Taperi da Fé, esse momento do podcastzinho que a gente debate algum tema importante da nossa igreja e sobre a nossa igreja, ou então para a nossa sociedade, vai conversar hoje com o nosso amigo Nilson Moreira. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Kelmas. Obrigado por estar aqui, aceitar teu convite com muito carinho nesse programa que anunciamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E como aceitando o seu convite, eu disse lá, eu não sou especialista, e me lembrei de um professor no Senesc, lá na década de 90, Frei Arek, um especialista em Bíblia, uma maravilha. Mas conversar sobre a palavra de Deus é praticamente conversar como é que essa palavra caminha na nossa vida. Obrigado ao meu amigo Frank, que está ali na tela, deixando a minha beleza melhor aqui, melhorando. Obrigado, Frank. E a você que assiste o programa toda segunda-feira, aqui conduzido pelo Kelmes, uma pessoa muito... Eu vejo que é um grande trabalho, Kelmes. Todo dia, toda semana, aliás, do programa tem um convidado. Esse é o trabalho. A gente tem essa experiência lá no Caminhando para a Luz, mas que é desafiador. E para Deus, eu vejo assim que a gente tem que ter o tempo, e esse tempo é de Deus. Que possamos assim, hoje, refletir, dando pouco conhecimento leiga que eu tenho, compartilhar com vocês, Kelvin. Seu Nilson, nós te agradecemos você ter tirado esse tempinho para bater um papo. Você disse que você não era um especialista, mas eu sempre gosto de trazer um leigo para discutir sobre alguma coisa importante, algum tema importante aqui sobre a nossa igreja e da nossa igreja, né? Você é um leigo, lembrando que não é leigo por não saber de nada, ele é leigo porque nós, seu Nilson, você que está aí do outro lado, somos parte do corpo místico de Jesus, que é a igreja. Nós somos leigos porque nós não fazemos parte da hierarquia da igreja, mas nós fazemos parte do corpo místico de Jesus, que é a nossa igreja. Seu Nilson, antes de começar o nosso bate-papo, nós vamos fazer a leitura da palavra, que a gente sempre tem esse momento, né? A introdução do nosso bate-papo é a leitura da palavra de Deus. Com certeza, então, Léo. Você que ainda não leu a palavra hoje, peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Façamos a leitura juntos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação
pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a obra. Meus amigos, é com esta profunda leitura da palavra de Deus que São Paulo escreve a Timóteo que vamos começar o nosso bate-papo. Seu Nilson, só lembrando os nossos amigos que você aqui, o Tapiri é o seguinte, é bis. É bis. É bis. É verdade, é verdade. É a terceira ou a segunda? É a terceira vez, bis dobrado. Dobrado. Passou aqui, a turma gostou, a gente sempre traz. Seu Nilson, faça uma breve apresentação da sua pessoa, né? Você já fez aqui por 2 vezes, mas verdade. De repente alguém pode estar assistindo agora pela primeira vez o Tapiri e conhecendo essa sua pessoa maravilhosa, quer saber ainda mais. É com você. É verdade, Kelvis. Eu sou um leigo, casado, aqui da Paróquia de Cristo Rei, Zona Leste de Manaus, e da comunidade Santa Isabel da Hungria, onde eu convivo, onde eu casei, tenho família. E também no meu trabalho pastoral, eu sou do SAL, que é o Serviço de Animação Litúrgica da Arquidiocese de Manaus. Então faço parte também, estou envolvido no Conselho de Leigos aqui da Arquidiocese, estou envolvido e também fico assim à vontade para ser convidado em partilhar, ir nos grupos. Por exemplo, agora dia 26 e 27, vou conversar com o Apostolado da Oração. Uma maravilha, um grupo que eu gosto bastante. São pessoas, não são idosas, são pessoas jovens também, porque o apostolado Kelvis, o apostolado é nosso. Isso, não é que isso significa de pessoas idosas. Já sou aposentado, trabalhei 26 anos com a educação, não em sala de aula, mas como coordenador escolar. Então, já fiz a minha parte como da sociedade. Mas é isso. Né? Muito bom, seu Nilson. Nós sabemos que eu já pontuei isso na nossa fala inicial, que a igreja ela dedica o mês de setembro para refletirmos um pouco mais a palavra de Deus, né? Então, segunda-feira passada nós demos o pontapé inicial de setembro, falando um pouco sobre o suicídio, né? Um tema muito importante para a nossa sociedade e que a nossa igreja também combate essa prática tão maléfica, especialmente pela nossa juventude. E hoje nós não poderíamos deixar passar a Bíblia, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Você disse que você não é especialista, mas no final do programa você vai dizer, pô, esse cara não é especialista, imagina se ele fosse. Se for. Por isso que a gente gosta de você aqui. Seu Nilson, Bíblia, palavra de Deus. Como nós sabemos que a Bíblia ela é um livro que foi compilado. Isso, são várias partes de épocas diferentes, né? Às vezes um tempo até longo para se encontrar um outro pergaminho que disser, não, isso aqui é revelação. Como foi a compilação da palavra de Deus? E uma coisa que nós já sabemos, a nossa Bíblia ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas cada parte dessa também tem as suas subdivisões. Então, são 2 perguntas numa só. É verdade. Como a Bíblia foi compilada e como está organizado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É claro que a gente deu uma pesquisada, né? Viu meu livro lá que tem lá no meu porão, estudo da Bíblia. Você trabalha de especialista, né? Tem lá, já fui buscar, e mais hoje a internet nos ajuda muito. Sim. Lá na década de 70 começou então a própria CNBB, uma animação bíblica, a gente estava tão assim, da valorizar a palavra de Deus. Mas antes eu vou ler uma passagem aqui segunda carta de Pedro, que diz assim, muito importante. Antes de mais nada, diz ele, saibam que nenhuma profecia de escritura provém de interpretação pessoal. Olha só, bonito. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 22. Então, Kelvin, começa assim: nenhuma palavra de Deus falado por humanos, mas inspirado pelo Espírito Santo. Já começa aí a palavra de Deus. Então, como é que ela foi se organizada, um livro tão grande, tão bonito, foi chegando até nós hoje. Diz aqui o seguinte: depois de alguns acontecimentos que foram da história, que nós vemos do Gênesis ao Apocalipse, de todos esses acontecimentos da criação do nosso planeta Terra, da nossa casa comum, qual está sendo destruída aí, sabe aquela? Depois da criação do ser humano, a imagem de Deus, que nós temos duas narrativas do Gênesis, duas narrativas. No capítulo 1 diz assim: e Deus criou o ser humano, a sua imagem os criou. Aí temos a segunda no capítulo 2, que formou da terra o homem, e Deus deu um sopro, o ar, e o ser humano criou vida. E o ser humano estava só, e Deus criou uma companheira para ele. Então, tem as duas narrativas. E depois vem o Êxodo, vem toda aquela questão da destruição do dilúvio, profecia, vem Noé, vem os reis. Meu Deus, como começou tudo isso? De onde veio toda essa história? Como chegou aquele povo? Kelmes, e você que está assistindo o programa Tapiri, se chama tradição oral. Então tudo isso foi contando. E hoje eu me lembro, por exemplo, coisas que não temos escrito da família, eu me lembro que eu converso com a minha mãe e ela me conta. Então chegou a tradição oral, primeiramente. O tempo, o lugar, praticamente, até hoje os especialistas ficam, que tempo? Inclusive o mês que depois vem a pergunta também do livro de José, já estou até antecipando a pergunta, mas ele vai dizer assim, num tempo, um lugar, não sei, talvez no século V a.C. Então, mas é isso. Então, se chama isso tradição oral, contando de uma geração a geração os grandes feitos de Deus. Por exemplo, o povo que caminhava no deserto, como chegou até aquele grupo de pessoas a manter essa história. O povo que reclamava e Deus mandava água, reclamava que estava com fome e Deus mandava comida, o maná que veio do céu, e depois a terra prometida, como que chegou até ele? Então se chama tradição oral, que é tradição oral. E depois vem o seguinte, olha só, depois da tradição oral chega o seguinte: mais tarde, ainda falando de séculos, quando diz assim, mais tarde, na palavra de Deus, é de séculos, que é séculos, diz assim, né? Esses eventos tinham sido contados fielmente várias gerações. Aí resolveram o quê? Escrever. E aí você falou até dos papiros, exatamente. Que depois a gente teve um nome da origem à Bíblia, papiros, bíblios, um resumo em plural, Bíblia. Então, tudo isso aí. Então, resolveram escrever essa história. Escreveram. E depois de escrever, que ainda tem mais um detalhe ainda. Ainda tem mais um detalhe. Depois de escrever, essas pessoas que analisaram toda essa história, e aí nós temos uma pessoa muito importante disso, que é São Jerônimo. São Jerônimo, que escreveu do hebraico, aramaico e grego, escreveu por latim. Então, logo do escrito se tornou cópias, e essas cópias começaram a ser espalhadas. A famosa Vulgata. Vulgata, exatamente. Eu pedi para ele nos ajudar, sabe? A Vulgata, exatamente. Falando isso, me lembrou da minha história da igreja, que eu tive uma aula uma vez há muito tempo atrás, né? Eu era mais jovem. Ainda é jovem, Cameron, você é muito mas jovem. Mas continue. Pois é, então, e aí, para nós demos, como a Bíblia se organizou, tem alguns passos, vamos dizer uns passos aqui. Primeiro, o fato em si que ocorre na história. Depois, o relato repetido por várias gerações. Depois, os relatos são escritos. E aí, os relatos escritos se agrupam.
que é o quarto passo. O quinto passo vai tendo esse texto, tendo a importância do uso na liturgia, na educação dos filhos, vai tendo importância. Aí você vai para o sexto, que é exatamente a cópia e se propaga essa história. Depois, o sétimo, se inicia então um trabalho científico. Isso é muito importante, viu, gente? Muito importante isso, científico. E depois, com o 8, análise de comparações de história para história. E depois se traduz esse texto para a língua vernácula, que exatamente já citamos aqui São Jerônimo, que traduz do hebraico, aramaico e do grego para o latim. Então é isso, ele se organizou mais ou menos esse caminho. Você que é especialista e de repente está vendo Tapiri, o programa Tapiri, esse rapaz sabe muito pouco. Vou mandar para o Kelman uma mensagem que está mais... Ainda falta responder a segunda pergunta. Como o Antigo Testamento está organizado e como o Novo Testamento também está organizado. É verdade. Então veja bem, aí depois de todo esse trabalho que fizeram o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como que se organiza? Em livros históricos, em livros de profecia. E o novo vem praticamente a história de Jesus, com as cartas e a propagação do Evangelho. Então ele se divide em Novo e Antigo Testamento. Eu vejo assim, a gente fala a palavra dividida, mas ela é uma união. E isso, o Kelvin, me lembra da transfiguração de Jesus. Quem estava lá? Elias e Moisés. Conversavam com Jesus, dizendo como era a descida dele para Jerusalém. Eu vejo assim, o Antigo Testamento e Jesus o Novo. Aquela conversa, aquela interação. Talvez naquela conversa que os discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram tão admirados que dizer: Senhor, que maravilha, vamos ficar aqui mesmo. Fazer uma tenda. Ninguém desce mais. Jesus. Mas rapaz, não, isso tem que descer. Eu vejo ali, na nossa linguagem muito popular, né? Elias e Moisés. Agora é contigo, Jesus. Nilson, você falou duas palavrinhas muito importantes nesse sua primeira fala, que já vou introduzir a nossa segunda pergunta. Certo. O termo científico e termo comparação, né? A Bíblia tiveram todo esse cuidado, né, durante toda a história para dizer, pô, isso aqui realmente isso aqui não é. Nós sabemos que existem textos apócrifos, né, que não foram aceitos. Não vou falar isso agora. Você vai dizer o que são textos apócrifos para os nossos ouvintes, para o nosso pequeno curso bíblico aqui dado pelo seu Nilson, tá? Esse cursinho do seu Nilson ele cobra caro. Isso aqui no Tapiri está sendo gratuito, hein? E eu quero saber o seguinte: por que a igreja fez o processo? Como que a igreja fez o processo de seleção dos textos sagrados para dizer esse aqui é realmente um texto sagrado revelado pelo Espírito Santo e esse aqui não é? Por mais que tenham sido escritos, mas não é. Verdade. Os apócrifos, né, que eu acabei de falar, né? Primeiro explica o que sejam textos apócrifos para os nossos amigos, que talvez muitos podem não... O que é isso? E a pergunta é com você. É verdade, Kelvin. Os apócrifos e os textos sagrados, né? E você sabe que aí vai ter uma grande divergência entre nossos irmãos. Exatamente. Que tem outra Bíblia que tem menos livro, e aqui a Bíblia é usada pelos católicos que tem mais livros. E aí tem toda uma história. Por exemplo, um texto sagrado. Como é que se torna um texto sagrado? Deus age, primeiro, o texto sagrado, Deus age na história, Kelvin. E aquela história, depois de ser estudada, analisada, comparada, vai dizer assim, isso é verdade. Por isso nós temos grandes doutores, teólogos que nos ajudam. Agora mesmo, por exemplo, terminaram de traduzir o novo missal romano. Precisamos de pessoas que conheçam latim, conheçam outras línguas. Inclusive, eu tive o privilégio nesses encontros de liturgia conhecer Alberto Bicalzo, Frei Alberto Bicalzo, um tradutor, e padre Gregório Lutz. Teve o privilégio, inclusive um livro que eu pedi para ele
autografar para mim. Então, são uma alegria a gente conhecer essas pessoas, ter esse privilégio. É verdade. E o Frei Alberto Picausa, já falecido, mas são pessoas que estudaram, chegaram ao auge, e para traduzir para nós, para simplificar para nós leigos, você, eu que sou leigo, e as leigas do nosso povo. Então, quando seja um texto sagrado, quando se comprova que Deus agiu nessa história, então, comprovado, se torna um texto sagrado. Faço até uma comparação, Kelvis. É um vídeo que eu assisti de um rapaz com 14 anos, totalmente paralisado, e os médicos deram o veredito, chamou o pai e deram o veredito: seu filho daqui não tem mais jeito, só a oração, só a fé. E ele começou a rezar, pediu a Nossa Senhora de Fátima que ajudasse. Começou um grande momento de oração, e ele disse, e aquela questão da promessa, que católico tem isso, ele faz umas promessas, e disse assim: se meu filho levantar, mãezinha, eu edificarei uma igreja para a senhora. Kelmes, 3 anos se passaram, ele melhorou cada vez mais, e depois dessa melhora, se você vê o rapaz hoje, inclusive tem o seu corpo bem atlético, pai de família. Eu agradeço pela noite. Pai de família, Kelmes, e ele fez, o pai fez a igreja, e hoje está esse rapaz saudável. Milagre aconteceu, gente. Então é um texto que pode dizer sagrado, aconteceu um milagre. Então os analistas, os teólogos, os profissionais dessa área, quando chega a dizer realmente, inclusive a nossa igreja, quando chega a dizer é um dogma, pronto, está feito. Então texto sagrado. Já o texto apócrifo, inclusive esses textos não estão jogados não, estão. Sim, o Vaticano lá guarda com o maior carinho. São exatamente, vem do grego e significa oculto. Vamos dizer na nossa linguagem, estamos usando agora, fake news. Pode ser uma coisa inventada, criada, que não pode ser verdade. Mas dentro desses livros, e aí que está a questão, que a Igreja Católica analisando, tem alguns livros sim que foram colocados, devido até a veracidade. Aí nós descobrimos, Kelmes, e você vai entender melhor, por que a igreja diz assim: o nome dos pais de Nossa Senhora é Santa Ana e São Joaquim. Não estão no Evangelho, mas estão no Evangelho apócrifo. Apócrifo. Então, são exatamente livros que não tem muito, mas pode-se tirar uma verdade dali. E a igreja analisando com todos os doutores da nossa igreja, que tivemos vários doutores, graças a Deus, muitos doutores, e ainda temos ainda hoje, chegou até a nós esses evangelhos, e alguns foram colocados na nossa palavra de Deus, que é diferente dos nossos irmãos que têm a mente, mas isso para mim é a palavra de Deus, independente, é a palavra de Deus. Então tem essas duas diferenças, do texto sagrado, que comprova que Deus agiu naquele povo, aquela história é verdadeira, aconteceu, e o apócrifo, que é exatamente um pouco duvidoso, é aquele muito duvidoso. Inclusive, você lembrou dos estudos, Kel? Eu me lembrei quando estudava também, lá o professor dizia, aquele livro que fala que Jesus fez um passarinho de barro, soprou e o bichinho saiu voando. Então, eram esses textos aí do apócrifo. É interessante. E quando se fala em apócrifo, né, a gente, por exemplo, se a gente for fazer uma menção aos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você pergunta, puxa, mas eles têm alguns acontecimentos que um outro não fala. Exato. Mas por questões de época, né? Mas se você vai fazer uma comparação entre os 4, não tem como dizer que não aconteceu aquilo. Verdade. Não tem como não dizer, né? Os milagres de Jesus, a crucificação, né? A Páscoa, terceiro dia, todos são unânimes. Unânime, exatamente. São unânimes, né? Inclusive você falou do evangelho. As curas. As curas. Todas, né? E sempre estão num, estão no outro, ou então estão nos 3, ou estão nos 4. O que vai diferenciar é às vezes a maneira de falar. Escrever. Por exemplo, exatamente. O João não fala de milagre, ele fala de sinais. Exatamente. Sinais. Mas é um olhando para o outro, copiando do outro. E lá, por quê? Inclusive foi contada, porque os evangelhos não foi escrito assim que mataram Jesus no ano 30. Não foi depois de mais 30 ou 40 anos
depois que começaram a escrever. E até mesmo pela própria capacidade que cada evangelista tinha. Pô, João era um cara instruído. Isso, verdade. Lucas era um doutor. O doutor. Né, que escreveu o Atos dos Apóstolos, o livro que dá início, que relata o início da nossa igreja. Verdade. Né? Agora vamos lá para a segunda, outra questão muito importante, que é sobre a questão da reforma protestante. Né? A gente passa, você que está ligado no Tapiri, observa que nós começamos na Idade Antiga, chegamos na Idade Média com São Jerônimo, a Vulgata, que foi um fato importante da Bíblia, porque São Jerônimo, como o Nilson falou, ele uniu todos os textos num único só, latim. A partir daí nós vamos em latim que a gente vai. O latim só foi assim, não vou dizer que foi excluído, mas abriu-se um espaço para a língua normal no Vaticano II, né? Exatamente, novo, né? Isso. Né? Então, até lá era a Vulgata de São Jerônimo que a gente lia na missa. Verdade. Né? Agora, mas vamos lá. São Jerônimo foi um fato importante para a palavra de Deus, para a Bíblia ser divulgada para nós, mas na Idade Moderna, a reforma protestante de Martinho Lutero, qual a importância que essa reforma protestante dos nossos irmãos tiveram para a Bíblia ou para a sua propagação? A importância, seja pelo lado positivo e também para o lado negativo. Verdade, Kelmas, eu começo com uma reflexão assim, olha. Corrige um ignorante e ele vai te bater. Corrige um sábio e ele vai te agradecer. A reforma era um monge, Lutero era um monge, um sacerdote católico, que estava incomodado com a igreja, porque, digamos assim, estava um pouco já lendo dos ensinamentos evangélicos, da próprio ensinamento da nossa igreja, e aquilo revoltava. Porém, eu chamo um detalhe, o meu amigo Kelmas e você também, que essa incomodação não era só com Lutero, tinha padres. Olha só, o padre aqui, 2 padres, aliás. O padre, deixa eu ver o nome deles, Thomas Muros e Erasmo de Roterdã, já falava à igreja que, olha, precisa dar mudada, gente, a igreja desviou do evangelho, nós temos que voltar, nós temos que nos reorganizar novamente. E Lutero, mais incomodado ainda, pegou 95 teses e pregou na porta do Vaticano, e aconteceu toda essa reforma, que vamos dizer assim, que dividiu a igreja. Aí houve uma grande divisão, Kelmas. Aí eu coloco outro exemplo de Lutero com Francisco de Assis. Lutero não dividiu, você viu o que aconteceu, começou a ler a Bíblia, interpretar conforme você entendia, e depois veio Calvino também, entrou na onda e várias igrejas começaram a aparecerem, e a igreja católica ficou muito com medo disso também. E João Calvino foi ainda mais radical. Mais radical ainda. Aí, como eu estava dizendo, a comparação de Lutero, monge, para Francisco de Assis. Francisco de Assis, humilde, foi no Vaticano, ficou não sei quantos dias lá esperando ser atendido, sonhou que carregava a igreja no ombro, até o Papa olhou da janela, coitado, quem é aquele ali? Quer falar com o Senhor, santidade. Tá bom, um dia, deixa ele entrar. Praticamente mexeu com a estrutura da igreja. O Papa, humildemente, vendo aquele Espírito Santo naquele ser humano, se ajoelhou perante São Francisco. Diferente de Lutero, que houve o racha. E aí, então... Aquela palavrinha, só para abrir um parênteses, aquela palavrinha que a gente usa, a soberba. A soberba, exato. Francisco, a humildade. Humildade. Então, não houve. Então, eu vejo assim, houve para esse momento a divisão, realmente houve a divisão, mas também a igreja apressou na sua reforma. Apressou. Que os padres que dizem assim, eu digo assim, isso aqui foi a reforma da igreja. Estava devagar. Digamos assim, você não quer subir a escada, o outro vai te impor. Aí ajuda tu subir mais rápido. Sim. Então a igreja apressou na sua reforma. Então, quer dizer, houve essa importância, mas houve também essa questão da divisão.
Então eu vejo que aí é o ponto negativo. Eu acho que também um ponto importante, eu já dei uma estudada também sobre isso, com a reforma protestante, né, com Lutero, a Bíblia começou a ser nós leigos, né? Porque, se eu não me engano, antes era só o sacerdote que tinha um direito, né, de ler a palavra de Deus, né? Parece que com a reforma protestante e com o início da imprensa de Gutenberg, a Bíblia começou a ser copiada na língua normal, né, se eu não me engano, e foi a partir da reforma protestante, né, que começou nós leigos tivemos a oportunidade de ter a Bíblia em casa e tudo. Pelo menos Lutero pregava isso, né? É verdade, que você lembrou agora que Gutenberg foi o primeiro a imprimir a Bíblia, em alemão. Em alemão. Né? Já fruto, se eu não me engano, dessas ideias de Lutero. Exatamente, né? De Lutero, exatamente. Né? Então a primeira Bíblia impressa foi em alemão, com a invenção de Gutenberg. Da prensa, né? Sim. E eu falo com uma certa categoria, porque eu minha profissão é tipógrafo. Poxa, olha, legal. Tipógrafo, montei só que é claro, quando Gutenberg montou em chumbo, naquelas letrinhas, imprimiu os livros, a primeira Bíblia impressa, que ele teve outro livro que, digamos, não fez sucesso, mas a Bíblia ela se expandiu rápido na língua alemã, apesar de ter a Vulgata em latim. Mas foi impressa em alemão, devido a ser o alemão lá. E digo assim que, olha que trabalho Gutenberg com a equipe teve, porque eu trabalhei, em 1977, aprendiz de tipógrafo. Já pensou? Comecei a fazer, só para ter uma ideia, essa nota fiscal que você agora tem no computador, eu fazia manualmente, a gente chama assim da letra, aquela menorzinha, tipo 6, pegava no instrumento que a gente chamava tinha um cavalete que tinha todas as pecinhas, todas as letras, de A, B, X, barra, tudo a gente montava. Agora imagine o trabalho de Gutenberg para imprimir a Bíblia. Folha por folha, não folha por folha, Kelmer. E agora você pega um livro, né? Tudo é tecnologia do conhecimento do ser humano. Mas é exatamente isso, né? A Bíblia, primeira impressa, foi na língua alemã. Nessa época, né? Exatamente. Do surgimento do protestantismo. Exatamente. Com essa questão do protestantismo, entre ter a Bíblia, né? Por que a Igreja Católica ela adotou uma certa quantidade de livro na nossa palavra sagrada, né? Bíblia Sagrada Católica, e os nossos irmãos eles não adotaram alguns livros da nossa Bíblia? Exatamente aquilo que nós já falamos sobre os evangelhos, os livros apócrifos, que eles, por exemplo, nossa, tem 7 a mais, porque já a igreja, devido ao estudo que analisaram, não chamam de apócrifos, mas eles chamam de deuteros canônicos, os livros que por exemplo, Tobias, que os nossos irmãos não aceitam, porque o anjo pega o fígado do peixe, faz a fumaça e o diabo corre que nem não quer. Então eles não aceitaram isso, sabe? Mas eu fiquei analisando, sabe, Kelmer, e você? Na nossa igreja nós usamos incenso, que vai para Deus aquela fumaça. Exatamente. E nada de... que melhor do que ter um anjo do teu lado ajudando, hein? A gente não pede para o anjo ajudar? E tem no capítulo 7, leia Tobias, capítulo 7, quando ele casa com a sua irmã Sara. Irmã é a moda de eles se tratarem, que eles sobe para a lua de mel, porque tinha morrido 7 maridos. E aí, o que ele faz? Nada de lua de mel. Vamos rezar, minha irmã, e faça a noite em oração. Gigal, que é o pai, quando vai ver lá o corpo do marido para enterrar, aí desce, estão vivos, é festa, continua a festa. Então Tobias traz isso, mas nossos irmãos não aceitaram. Mas a igreja, analisando com os nossos doutores, nós temos gente especializada nisso, aceitaram esses livros. Então é 7 a mais, por isso 66 e o nosso é 73. Vaticano II, né? Eu sei que você gosta desse tema. Você como estudioso da palavra da nossa igreja, eu sei que você gosta. Vaticano II.
Vaticano II, ele teve algum elemento novo para a nossa palavra de Deus, né? Se teve, qual foi, né? Ou se reafirmou tudo que estava aqui, colocou mais alguma coisinha? Vaticano e palavra de Deus. Olha, Bíblia. Olha, Kelmes, e você que dá audiência a esse programa Tapiri da Fé. Inclusive a música muito bonita. É a sua composição, né? É a composição do Lucas. Do Lucas. Jovem aqui da nossa Que comunidade. maravilha, que música. Eu já estou também pensando no programa Caminhando para a Luz, uma música inspirada, assim, muito bonita mesmo a música. E valoriza esse programa, gente, que é um programa católico, da nossa igreja católica, de evangelização, de bate-papo assim bem descontraído. E tem gente muito especial que veio aqui para dar seu testemunho. E o Vaticano II, para mim, é a iluminação do Espírito Santo. A grande importância que teve esse concílio. É o segundo porque teve o primeiro. Exatamente no ano, parece que é uma coisa iluminada, porque eu nasci em 61, 63 Vaticano II, até 65. E para a palavra de Deus, Kelmes, 400 anos depois dessa reforma e contra-reforma, a nossa igreja ficou com medo de nós lermos a palavra. E só era lida, porque você até que lembrou, só o padre lia, só o padre presidia a celebração e de costa, e só ele tinha tinha a possibilidade de ler a palavra, nós não podíamos. Como você logo no início do programa você falou do leigo, o leigo realmente, a leiga era aquele que não entendia nada, mas com o decorrer, o leigo e a leiga da igreja é aquele que está na evangelização. Inclusive tem leiga teóloga, tem leiga biblista, tem leiga... Isso é muito bonito, muito né? bonito. Eu adoro, como eu falei no início, só abrir um parênteses, eu adoro quando a gente chama um leigo que tem conhecimento da nossa igreja, do que acontece na nossa igreja, né? E se dedica, né? Por mais que você não vá ser um formador e tudo, mas você gosta de entender e compreender. Com certeza. Eu amo o leigo, assim, sabe? E fruto do nosso Vaticano II. Olha só. Mas é com você. Eu só abri um parênteses. Exatamente, o cabo está ali cheio de livros, Vaticano II. Então, olha só, importantíssimo para a palavra de Deus. 400 anos praticamente, a igreja trancou a palavra. Trancou essa palavra com o Vaticano II, um documento muito bonito chamado Dei Verbo. A palavra de Deus. Lembra lá de João? E o Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Gente, com o Vaticano II. Então, há uma nova... para nós leigos, simples leigas, chegou a palavra para nós. O Vaticano II e o documento mais votado no Vaticano II, mais votado, a Sagrada Liturgia. E lá no artigo que eu não lembro agora, não lembro agora, mas tem um artigo que diz assim: a partir de agora, a celebração será na língua vernácula. Vaticano, né? Vaticano. Então, nesse documento, Sagrada Liturgia, compra, é baratinho, é questão de R$12, R$15 no máximo. Leia esse documento, você vai entender isso que nós estamos falando aqui com o Kelvis. E a palavra de Deus, Dei Verbo, documento Dei Verbo. Então, logo o padre vira-se, inclusive aqui no Brasil, foi uma grande alegria. E começou até, surgiu os boletins, surgiu os cantos. O padre tem dificuldade de vir ainda para frente. E uma coisa, nós não devemos mais voltar nessa história, como viveram nossos irmãos e irmãs nessa época. A missa só tinha importância a partir do ofertório, Kelvis. Só tinha importância. O caboclo, sabe o que ele fazia? Deixava a mulher lá na igreja, saía para fumar o charuto, que de primeiro era o charuto, né? E fumava. Quando estava o ofertório, acho que a mulher dizia: ei, marido, começou o ofertório, vem para a missa. Aí começava a missa para ele. E até então, nos ritos iniciais, o padre, todo o tempo ali era mas por quê? Estava errado? Não, na visão dele estava correto, porque ele era a pessoa que falava pela Assembleia para Deus. Então estava correto. E as mulheres, geralmente que ficavam na igreja,
quando os homens não saíam para fumar o charuto, as mulheres ficavam rezando o terço. Eu conheci pessoas ainda, ainda está viva essa senhora, que na celebração do Natal, que ela estava lá na nossa comunidade, ela estava rezando o terço. Aí talvez algum que tenha dito, Gil, ela está errada. Não, ela está certa. Ela viveu assim, ela aprendeu assim. Então, é de grande importância esse concílio, que é muito importante para a nossa igreja. Inclusive para a palavra de Deus, eu dei verbo. Dei verbo, ele é um documento. É um documento, é um documento não é que fala. Não é uma carta apostólica, né? Documento né? do Vaticano II. Eu li o início só dele, o primeiro ponto é muito bonito mesmo. Agora vamos passar livro de Josué. Vou só dar uma lapidada aqui, vou pegar emprestado. Aqui, meus amigos, eu acredito que todos que estão nos acompanhando, se for de alguma comunidade católica, talvez você já deva ter visto esse livrinho aqui, livro de Josué, ao qual a CNBB nos orienta a refletirmos esse mês de setembro. Papiri da Fé, nesse nosso podcastzinho aqui de bate-papo, de levar conhecimento até você, já vai dar um pontapé inicial com o seu Nilson aqui, tá bom? Livro de Josué. A minha primeira pergunta para você é por que a CNBB, ela, na sua introdução do livro de Josué, ela dedica esse livro de Josué às comemorações de 200 anos da nossa independência. Ela é bem clara logo no ponto introdutório. É verdade, Kelvis. Inclusive todo ano a comissão catequética escolhe um livro para estudar. Mas eu vou ler o livro de Josué logo no primeiro capítulo, para a gente entrar nesse assunto, Kelvis, se você permite. Sim. Claro, né? Diz assim, no primeiro capítulo de Josué, diz assim, foi assim que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse, só para entender que Josué acompanhava Moisés, inclusive subiu até um monte com ele. Era não era o coroinha, era auxiliar de Moisés. Auxiliar de Moisés. Meu servo é morto, diz o Senhor. Levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo o povo contigo. Quando Deus fala de Moisés, meu servo é morto. Você sabe que Moisés não viu a terra, mas não passou. E aí diz assim, todo lugar que pisarem, olha a promessa que Deus faz a Josué. Todos os lugares que pisarem, as plantas de vossos pés, eu vos entregarei, como disse a Moisés. Uma promessa a Moisés, agora passada a promessa para Josué. Diz ainda, os vossos limites serão desde o deserto e desde o Líbano até o grande Eufrates. Eufrates é um rio. E todo o país dos heteus até o mar grande para o poente. Nenhum dos vos poderá resistir todo o tempo que viveres, como eu fui com Moisés. Olha, Deus sempre lembrando, promessa para Moisés, promessa para Josué. Assim serei contigo, não te deixarei nem desampararei você. Então, aqui, Kelmas, a gente tem que, para responder essa pergunta, a própria comissão da catequética que faz isso aqui, que ele diz o seguinte, porque o livro de Josué diz assim, olha, diz Dom José Antônio Peruso, que ele faz parte dessa comissão de animação bíblica. Ele diz assim, foi preciso selecionar aqueles capítulos do livro de Josué para os estudos, mas com densidade e afinidade temática para animar a fé dos homens e das mulheres, para animar a nossa fé, a nossa caminhada. 200 anos de independência. Mas que independência? De quem independência? Escrita por uma certa hierarquia. E nós que vivemos a independência? Qual foi essa nossa independência? Lembra que Deus promete a Josué uma terra prometida e ele vai pisar, e ele vai proteger, e jamais Deus vai desamparar ele. Para nós continuarmos firmes na fé, diz aqui Dom Antônio Peruso, continua ele dizendo assim,
que hoje conto com a palavra e escritura para crer em Deus, sempre esteve próximo de seus eleitos. Afirma o presidente da comissão, Dom Antônio. Olha só, que maravilha. Faço votos de que o estudo do texto leve o leitor ao livro de Josué. Estudo desse aqui leve ao livro de Josué. Porque às vezes eles tiraram alguma parte dos textos, Kelmes, e depois, claro, como é bom você ler o livro, inclusive a nossa palavra de Deus, ela é muito boa, a nossa Bíblia, porque tem uma introdução primeiro. E depois ainda tem um rodapé, nos ajuda a entender melhor. Então, nos leve a ler o livro, Kelmes. Eu passei um ano, mas li a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, sem entender nada. Eu não entendia nada, era apenas uma vontade que de ler a palavra de Deus. Legal. E eu comprei uma Bíblia, hoje tem lá em casa uma Bíblia mais ou menos desse tamanho, e eu li, levei para a empresa, na hora do almoço estava lendo. Um ano para ler. Depois que eu vim para o São José, em 84, comecei a me envolver na caminhada, assumi meu batismo. Aí que eu fui estudando, fui compreendendo. Mas eu já tinha noção aonde era o antigo e o novo, onde dizia o livro tal, eu já tinha noção. Então eu já tinha uma ideia. Li leigamente, mas... Aí diz aqui também, sobre a questão da escolha do livro de Josué, diz o padre Antônio Carlos, que ele diz assim: dividido em duas partes, o texto base traz uma visão panorâmica do livro de Josué e, na sequência, uma reflexão sobre 4 textos específicos no livro de Josué. Aí vem, sua proposta é, segundo o autor, Padre Antônio, aproximar todos da jornada de Josué para a terra prometida. Talvez aí a conexão com 200 anos da nossa independência, Kelvis. Então, por isso a escolha de Josué, que vai para a terra prometida, a terra onde Deus, mas Deus está sempre junto com ele. Sabe, gente, não vamos perder a esperança. Estamos aí vivendo um grande momento de eleição, de decisão. Eu vejo assim, como falava aqui em off com o Kelvin, eu já dei com o Frank também. Eu deixei de ser partidário, eu luto por aquela pessoa que vai favorecer o nosso povo brasileiro. Sim. Eu vejo que nós temos que olhar com essa visão. Com certeza. Com certeza. E o livro do José vai nos ajudar nisso. Nos ajudar. Exatamente. Vamos dar só uma lapidadazinha para os nossos amigos que estão lá do outro lado, já para aprender um pouquinho sobre o livro de Josué. Fale um pouco sobre quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, qual a finalidade, onde foi. Opa! Né? Evidente que vai estar aqui, mas já para dar uma... Isso! Eu creio que nem todos os nossos irmãos que nos acompanham tenha o livrinho informativo, né? Então, Taperi da Fé vai levar até você, seu Nilson. Já dá uma introdução aqui, inclusive. E o livro, logo nas primeiras páginas, já vai dizendo isso que o Kelvin está propondo aqui pra gente, exatamente isso. E já vai me ajudar, porque a minha coordenadora, minha chefe, pediu para me estudar. Mas que maravilha, Kelvin. Diz assim, olha, na página 9, se você tiver o livro na página 9, diz assim, ó, quando foi escrito e onde foi escrito esse livro? Diz assim. Lembra que quando nós falamos quando foi escrita a Bíblia, é um tempo, é um século, foi se juntando para depois formar a palavra de Deus. Diz assim o livro: não sabemos precisamente onde foi escrito o livro de Josué, mas a maioria dos estudiosos, olha só o livro de novo, estudiosos, que é importante, estudiosos, concordo que é fruto de um longo processo redacional iniciado no século 7 antes de Cristo. Nós estamos falando antes de Cristo. O Kelvin, que é professor também, mas você também os séculos vêm reduzindo no Antigo Testamento. Depois de Cristo, vamos vivendo até século 21 que estamos vivenciando. No período do rei Josias. E aí nós temos que ler o livro dos reis, sendo revisado no período do exílio da Babilônia. Exílio da Babilônia. Tem uma música do Padre Zezinho, O Rio da Babilônia. Inclusive tem uma música em inglês que fala do Rio da Babilônia, que nós dançamos, eu dancei na época, né? Eu fui para uma discoteca uma vez só na minha vida toda.
no Rio das Babilônias. E depois agora, depois de praticamente a minha idade de 50, 60 anos, descobri que é o Salmo do Rio da Babilônia. Interessante, o Padre Zezinho tem uma música muito bonita, no Rio das Babilônias, se sentavam a cantar, com saudade da rosa terra. Que maravilha, uma música só Padre Zezinho mesmo. Do pós-exílio no século V, pelos chamados autores deuteronomistas. Porém, detecta-se acréscimo da tradição também sacerdotal. E aí tem a origem do livro de Josué. Então, um período lá no século VII, século V mais ou menos, esse livro foi escrito, meu amigo Kelvis. Muito bom. Amigão, nosso bate-papo, sempre quando você vem aqui, o tempo é curto demais, mas a gente agradece de coração. Mensagem final. A mensagem final, nós estávamos conversando em off, vai ser sobre a palavra. A palavra. Mas antes do nosso amigo deixar a mensagem final, quero deixar aqui registrado, para você que tem curiosidade, esse livrinho é uma coleção, seu Nilson. Uma coleção. É uma coleção que a minha leitura da Bíblia. Paulo fez sobre o Vaticano, então essa coleçãozinha pegou pontos do Vaticano II e fez essa coleção. Essa coleçãozinha aqui, esse livrinho aqui é sobre a leitura da Bíblia, o Vaticano II e a leitura da Bíblia. Que maravilha. E tem o Vaticano II, a Igreja e a Política. É uma coleçãozinha muito boa para a gente entender o que foi a sistemática do Vaticano II. Mas, seu Nilson, e não esquecendo também que segunda-feira, podcast Taperi da Fé, e quinta-feira, às 19 horas, Caminhando para a Luz. Verdade. Seu Nilson e a nossa amiga Yara estão lá para comandar o show. Segunda-feira, Taperi, às 19 e quinta-feira, Caminhando para a Luz. 2 programas católicos que levam para você conhecimento, muita reflexão sobre a palavra de Deus, muita oração. Nós não temos aqui louvor, mas o Caminho da Fé tem um momento de louvor. Caminhando para a Luz. Caminhando para a Luz, desculpa, Caminhando para a Luz. Taperi da Fé que eu... Exatamente, o Caminhando para a Fé. Caminhando para a Luz tem um momento de louvor, verdade. Você que gosta de ouvir. Que maravilha. Tá? Agora é com você, amigão. A mensagem, Kelvis, a gente que trabalha com a liturgia tem questionado muito os nossos boletins. Eu vejo que os boletins já fizeram a sua função. Como eu falei no início, do Vaticano II e a aprovação do documento Sagrada Liturgia, os padres, muitos bispos ficaram animados, começaram a fazer panfletos, e os boletins que nós conhecemos hoje, que ajudam muito o povo a responder. Mas eu vejo que já teve a sua função. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos uma Bíblia aqui. A Mary deu uma limpada nela, limpou. Essa palavra de Deus foi encontrada no lixo. Foi isso que você ouviu. No lixo. No lixo. E num condomínio de luxo. Então, um rapaz, que inclusive não é nem católico, viu a palavra e disse que ia levar para Maria Anísia. Levou, aliás. E ela trouxe para mim, para me levar para o interior. Mas digo, não, vai ficar aqui mesmo. Então, o que leva eu jogar a palavra de Deus no lixo? Eu fiquei imaginando o coração dessa pessoa, o que ela está pensando, jogar a palavra de Deus. Mas eu vejo assim, a palavra de Deus é vida para nós. Quando a gente lê a Bíblia, essa palavra é Deus falando conosco, Sim, é Deus falando conosco. E quando nós rezamos e ouvimos, é Deus, é nós falando com Deus. Então a palavra nos inspira, a palavra nos dá luz, a palavra nos ilumina. E essa palavra de Deus, que hoje cada ser humano tem a liberdade, conforme a nossa Constituição de 1988, a liberdade de crença. Eu vejo que aí é o respeito. Respeita a pessoa, porque havia muitas invasões nos países que aconteciam lá na Segunda Guerra Mundial. Esse tempo, a primeira coisa que a gente faz é queimar a história do povo, queimar os livros. E aqui está uma palavra tirada do lixo. Penso eu que a família ou a pessoa que fez isso, ela deixou de acreditar em Deus, ou quem sabe outra interpretação. Mas queria deixar
essa mensagem para você. Inclusive nas nossas celebrações também sobre o uso do boletim, as equipes de liturgia pensam bem, porque quando se usa o boletim, quando termina a celebração, também muitas vezes é jogada no lixo. E ali está toda a liturgia. Está toda a liturgia, exatamente. Que é a palavra de Deus, tudo, né? Apesar de ter sido recortada, mas está tudo ali, né? É verdade. Então que o Senhor Deus, nesse mês de setembro, que dá ênfase à palavra de Deus, possamos assim guardar essa palavra no coração. Tem muitas pessoas que dizem assim: qual é o versículo? Você não sabe. Guarde a palavra no coração e vamos buscar vivenciar essa palavra. Da Peri da Fé tem essa mensagem e esse programa de toda segunda-feira, levando até você essa conversa sobre a nossa fé. Igreja Católica, aproveitando esse meio de comunicação para anunciar a notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova é a sua palavra, que vem do Antigo Testamento e o Novo Testamento e chegou até nós hoje. Como nós vimos a história, ela foi sendo organizada e hoje nós temos a possibilidade de ter capítulos de versículos que não tinha, e hoje nós temos a palavra bem organizada. Que Deus nos ilumine e que Nossa Senhora, que foi sacrário vivo de Jesus Cristo, abençoe você, abençoe esse estúdio aqui, o Frank, Kelmes, abençoe vossa família, e assim seja. Que a bênção de Deus fique na tua casa e fique em paz. Depois dessa, a gente não faz nem a nossa oração. Já foi, as palavras do seu Nilson foi uma oração para você. A palavra de Deus é a palavra que sustenta a nossa fé. Como bem o seu Nilson explicou detalhadamente, tradição oral, tradição escrita, chegou até nós, e é isso que a igreja prega e defende. A nossa fé, a nossa verdade, verdade de fé. Seu Nilson, amigão, obrigado, Kelmas. Nós que agradecemos mais uma vez. Eu falei para você que ele disse que não era especialista. Imagina se ele fosse. Obrigadão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, segunda-feira, 19 horas, Tapiri da Fé, com esse momentozinho de formação. Sempre um momentozinho de formação. Quinta-feira, caminhando para a luz, oração, louvor, formação, Nilson, Yara e Solange. Solange, não esqueci de você, ouviu? Beijos, meus amigos, paz e bem, e até a próxima segunda-feira.